Boa tarde, pessoal. Mais uma vez eu esqueci o fone de ouvido. Vamos colocar o fone de ouvido para não ficar um barulho, para ficar com uma qualidade melhor. E esperando a nossa convidada. Cara, assim, eu acho que eu tinha que ter visto essa coisa de fone antes, né? Mas tá aqui, o fone de ouvido. Boa tarde, Marília. Boa tarde, Miriam. Pronto. Vocês estão ouvindo bem agora? Tá tudo legal agora que eu botei o fone de ouvido? Diz aí, ok. Esperando aqui a nossa convidada. Gente, ultimamente, não sei aí na casa de vocês, mas a tecnologia aqui, tudo está se manifestando. O computador agora acabou de me pedir para repetir o que eu falei. Eu não estou nem falando com ele, computador não, tablet. Vamos lá, boa noite, Marília. É boa tarde, né, gente? Mas aqui eu falo boa noite. Vamos ver aqui, nossa convidada já está aqui. Vou chamá-la. Boa tarde, Sheila. Oi, Tudo Léo. bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, muito feliz de você estar aqui hoje com a gente. Eu também. É, perguntou assim, como é que eu cheguei até você, né? Eu Perguntei. não sei, porque eu comecei a seguir tanta gente de repente e eu fui convidando tanta gente para falar sobre, ajudar no despertar, né, que é o tema, e aí as pessoas vão falando, ah, agora eu posso, agora eu posso. Por isso que eu digo que quando eu falo assim, ah, eu vou desistir de live, aí alguém sempre aparece com a proposta de, vamos fazer? Boa noite ao pessoal que está entrando aí. Sheila, eu vou pedir para você se apresentar. Eu acho que é um pouco difícil de alguém não te conhecer, porque depois que eu coloquei lá, todo mundo falou: Oba, Oba, eu adoro ela. O fã-clube se manifestou. Ó, tem Fã-clube, né? gente, tem gente que tem informação. Eu conheci através da Adélia. A Nisa falou, o Fabrício falou boa tarde, a Clara entrou, Miriam falou que o som está perfeito. Vem, por favor, Sheila, se presente, por favor. Bom, gente, boa tarde. Obrigada, Léo, pelo convite. A equipe espiritual aqui está toda feliz que eles vão me usar Que para bom. variar. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Sheila e hoje eu vou falar sobre um pouco, né, sobre por que nós meditamos. Quer dizer, eu não vou falar, né? A gente vai desenvolver essa pergunta, né? Que é um tema muito atual, né? O tema da meditação. Mas depois, no fim, quem quiser conhecer mais do meu trabalho, aí eu falo no site, canal do YouTube, o que eu faço, mas eu acho que para começar tá bom, né? Muito bom. Bom. Eu botei até o fundo aqui em especial, ó, Psicodélico, né? meditação, é, lá em alimentos de chakras, meditação. Eu sempre digo para as pessoas que assistem às minhas lives que tem que separar uma hora para meditação, que é muito importante isso, É mesmo. que é muito importante. Eu, quando comecei, despertei lá em 2016, me falaram isso, né? Separa uma hora para conversar, porque vou contar rapidinho aqui. Ah, Antes de entrar para a espiritualidade e tal, isso tudo que aconteceu comigo, eu escutava assim, é porque eu morava num lugar de 2 andares. Suba que a gente quer conversar com você. olha. Suba que a gente quer conversar com você. E eu falei assim, eu tô doido, tô maluco. Aí eu conversei com a minha madrinha, que é psicóloga, eu falei assim, eu acho que tô escutando Deus falar. Suba. Eu falei brincando. E ela falou assim, e por que você não foi até agora conversar com ele? E aí eu comecei a meditar todo dia à noite. E Entendi. acho que depois daquilo, acho que nem um mês eu fui levado para uma casa e começou tudo a despertar, a ser curado, trabalhado em mim, foi muito bom. Incrível. E como é que você meditava? Como é que era a tua maneira de No meditar? começo é difícil, né? No começo vem os pensamentos, é o que eu falo para as pessoas. Daí a gente vai, como eu tenho uma mediunidade desde que eu nasci,
que eu lembro de coisas de um ano, lembro de chegar na maternidade, eu fui bloqueado em pensar nisso, em olhar para isso, sabe? Hum, Então, sempre quando eu tentei meditar, porque eu comecei a ter uma paixão por Ganesha, a parte hindu, então eu sempre tentava meditar e não conseguia. Então, nessa época, quando eu comecei a meditar, eu via seres que eu aprendi quando criança que não podia, senão é que eu fui levado para o hospital de maluco, senão eu ia voltar. E eu botei aquilo na minha cabeça, eu não posso ver esses seres mais. Eu não... Então no começo foi difícil. Aí quando eu comecei nessa casa, entender que tudo é normal, que tudo faz parte, aí foi, né? Aí a gente se conecta e é muito bom para nossa vida aqui. muito importante, né? Bom, Léo, eu coloquei um tema de algo que eu pratico, né? Porque eu podia falar de alguma coisa que eu pratico, mas na verdade o tema surgiu porque eu intuitivamente eu comecei a oferecer meditações, né? E agora esse último ciclo eu ofereci, na verdade eu entrei para fazer uma meditação, não tinha programado, mas eu acabei oferecendo 21 dias de sequência, né, de meditação agora do final para o começo do ano. E um dia, no meu grupo, eu coloquei essa pergunta para as pessoas: por que que vocês meditam? Por que que vocês querem meditar? E, e aí, algumas pessoas responderam muito rápido: eu medito por causa disso, eu medito por causa daquilo. E eu falei: não, a ideia não é essa. A ideia é ficar com a pergunta. Porque quando você responde alguma coisa muito rápido, porque você já sabe, você já tem aquele conhecimento, falta um pouco de pesquisa, né? De auto-pesquisa de você ir mais fundo, sair um pouco da superfície do que você já sabe, daquilo que é tão óbvio e que fica meio assim, sai meio sem pensar, né? E foi super interessante o processo mesmo das pessoas de... Ah, eu medito para ter paz, ou eu medito para ter tranquilidade, ou eu medito para controlar a ansiedade, mas tudo isso é muito superficial, né? E aí ficou o convite de nós continuarmos meditando e mesmo nessa observação do que a meditação provoca em mim, ainda tem muito mais para ir mais fundo, né? Mas de qualquer maneira, eu pensei que no Tao Te Ching, que é um texto muito muito importante, muito bonito, né? Muito antigo, se fala assim: aquela pessoa que sabe alguma coisa, ela não fala. E a pessoa que fala, ela não sabe. E isso em si é uma coisa muito profunda para a gente refletir, né? Porque nós, na verdade, nós não sabemos nada, né? Para poder vir aqui em público e falar alguma coisa e falar alguma verdade ou alguma coisa que eu poderia falar seria algo da minha experiência só, né? Que só serve para mim, né? É o que eu acho também. Então, a gente fazer uma live assim, a gente vai ficar numa corda bamba, assim, numa linha, né, fina, né, num fio, entre falar e não falar. Mas o que eu queria começar dizendo é que eu realmente gostaria de encontrar todo mundo que está aqui, nesse espaço que existe, que nós encontramos na meditação, queria encontrar todo mundo nisso que a gente está desenvolvendo aqui, encontrar todo mundo no espaço do silêncio, né? Que está muito além do que a gente pode falar, né? Então, a reunião das pessoas, mesmo que virtual, cria um espaço que é o nosso espaço do grupo, né? Da atenção de cada um, da minha atenção, da sua atenção, da atenção do grupo, para a gente se encontrar no silêncio do que é a meditação para cada um, né? Eu pensei de início que seria uma live muito curta, né? Porque eu ia só falar para cada um meditar e descobrir por que medita, né? Porque cada um precisa ter a sua experiência, né? E
Só que a experiência de meditação, ela precisa ser algo um pouco consistente, não dá para ser de vez em quando, né? Que é o que as pessoas chegam e Ah, falam, ah, eu estou querendo tanto meditar, mas eu não consigo. Ai, que bom que você está fazendo com a gente, porque eu não consigo meditar sozinha. Eu tenho a intenção, mas eu me envolvo nas coisas do dia a dia, eu estou muito presente nas coisas que eu faço. Então, na base, assim, na origem, as pessoas precisam realmente instalar uma prática de início, né, Léo? Eu não sei se você concorda, mas eu acho que sim, para a gente liberar na prática, você precisa primeiro instalar a prática. Você precisa ter uma prática consistente, seja como você quiser, né? Sentado, deitado, nadando, dançando, andando, flutuando. Você estabelece a sua prática, mas você precisa realmente, para poder ir mais fundo, poder entrar nas camadas de silêncio, né? Você precisa realmente ter alguma consistência, digamos assim, todo dia, para começar. Não uma hora, porque acho que para as pessoas que estão começando não é tão fácil, mas o máximo que você conseguir, né? Então a gente está fazendo isso no grupo agora, de pelo menos 20 minutos, 30 minutos, todos os dias. Várias técnicas, né? E várias maneiras de meditar, porque cada pessoa vai se encontrar naquilo que for mais, aonde ela mais puder relaxar, né? E deixar o mental tranquilo, né? sabe, você falou uma coisa muito interessante. Eu tinha um grupo de cura toda quarta-feira. E eu sempre queria colocar a meditação antes. Antes de tudo, de tudo, de tudo. E aí eu comecei a perceber que algumas pessoas ficavam chateadas. Porque assim, eu não vim aqui para meditar. Eu vim aqui para trabalhar cura, não sei o quê. Olha, E aí no começo eu comecei a conversar com as pessoas que eu ficava olhando, porque eu não queria meditar naquele momento com aquelas pessoas que eu queria tomar conta, porque vai que alguém incorpore alguma coisa, eu tenho que estar tomando conta das pessoas do grupo, né? E eu ficava vendo quem estava assim, esperando acabar a meditação, ah, assim, e eu ficava assim, não pode, não vai meditar, mas também respeita quem está meditando. E era fica em justamente silêncio. isso. Tem gente que gostava tinha pessoas que ficavam deitadas, tinha as pessoas que ficavam sentadas e no chão mesmo. Era bem legal, mas aí eu fui tentando trabalhar com todo mundo isso para acostumar, porque realmente não é fácil, né? A gente não foi, eu acho assim, eu penso assim, a gente não foi criado aqui com a nossa cultura de meditar. A gente, quando é criança, a gente não tem isso, né? Mas me diz você que tem um pouco de prática, então, por que meditar? O que que você acha? Então, como eu falei, eu não nem passava pela minha cabeça, mas eu acho que é o momento do silêncio de você com você. É aquele momento que você tira um pouco o ego humano do, dessa missão que a gente tem aqui na Terra. A gente bota o ego humano um pouquinho de lado e a gente tenta se conectar com a nossa essência, com tudo dessa existência que a gente realmente não sabe, né? A gente não sabe o que está fazendo, a gente não sabe a real, né? Tudo isso. Então, e conforme eu fui fazendo essa prática, mais contatos, eu falo que eu aprendi mais com eles praticando a meditação do que na casa que eu frequentava ou outro curso. Eles me ensinaram muitas coisas ali durante a meditação. Eu nem sabia quem era Melquisedeque, e durante a meditação eu nem sabia quem era Sanat Kumara, e apareceu para conversar. Então, assim, independente de seres que venham se conectar durante a meditação, eu acho que é muito saudável. Eu acho que faz parte de uma vida saudável fazer meditação, na E minha você, opinião. e você sente que você leva isso para as tuas atividades diárias? Ou que é um Sim, momento assim, naquele momento é mais profundo, depois vários momentos se perde e como que é no dia a dia? sabe, eu percebia isso, mas né, durante a pandemia eu parei de atender, parei de trabalhar com essas coisas, mas eu vou voltar. Mas eu percebia que quando alguém vinha conversar comigo, eu estava em estado de meditação para poder responder. Não era aquela coisa automática. Trum, sabe? Quando você escuta muito bem a real questão que a pessoa está trazendo, do que realmente ela está sentindo, e você responde aquilo que é a origem daquela dor. E a pessoa fala assim, mas você não pode me ler completamente, estou fazendo uma pergunta.
né? Mas como você está tão conectado, você está tão como se trabalha bem com essa questão de meditação, de ficar em silêncio, né? Não ficar com ego. Ah, eu sei que você sente, ó, você sente isso e não vai de frente com a cura, da origem da cura lá, né? Minha opinião. Que legal. Eu sentia isso. Porque às vezes, porque assim, quando a gente não está conectado, né, com a gente mesmo, nessa questão do silêncio interno, às vezes a gente fala mais no automático, mais numa coisa padrão, né? Como boa noite, bom dia, né? Mas quando a pessoa chega com você e você está conectado com aquele seu trabalho que você faz todo dia, meditado, quando a pessoa chega com meditação, boa noite, você já consegue ler através do boa noite da pessoa o que realmente ela precisa para aquele momento, sabe? Que ponto de cura eu posso ajudar para responder o boa noite para aquela outra pessoa. Então, você acha que para você, você já tinha isso, mas você acha que você ficou mais conectado, mais intuitivo, mais centrado? Tem uma situação que as pessoas falam assim, você tem TDAH, porque a gente está falando contigo e você tá longe. Eu falei, mas você não falou isso, 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 isso? TDAH é aquele Ah, déficit de atenção? é, déficit de atenção. Aí eu falei, mas você falou isso, isso e isso. Mas você não tá. Eu falei, tô conectado, mas tô conectado com o todo. Mas as pessoas às vezes quando querem falar, querem que a gente fique olho no olho e porque é o que eu falo, pelo menos eu sinto isso, depois da meditação, de praticar sempre, de ter aquela, não vou falar rotina não, mas incluir isso na sua vida. Prática, Acho que prática mesmo, né? eu acho que você consegue se conectar com tudo que chega até você, no físico, extrafísico, espiritual. Por exemplo, assim, eu contei, acho que foi segunda-feira, eu saí do banheiro e vi um senhor de cabelo branco e tal, mas assim, como sempre tem desencarnado, e a gente respeita, né, sempre que só falar quando vem, quando pede ajuda, eu falei, ó, você tá quase materializado, hein, podia materializar para conversar melhor, passei direto, mas eu estava agitado, eu estava fazendo outras coisas, e aí eu soube que uma pessoa que frequentava meu grupo, de cabelo branco, daquela mesma forma, desencarnou naquele dia, quase naquela hora. Então eu falei, poxa, tá vendo? Estava totalmente desconectado de tudo. Eu estava muito aqui, não tinha feito meditação, não tinha nada, estava muito agitado, com muita coisa. E aí eu falei assim, tá vendo? É uma falha minha quando tem essa falta, né? De se conectar. Às vezes ele queria conversar, só um pouquinho. E o que você acha dessa ideia de deixar a pergunta aprofundar dentro de cada um? O que você... Ou você acha que tem alguma resposta pronta, assim, do que por que meditar, alguma coisa que serve para todos? Eu acho que a resposta realmente é individual, né? Porque, como você falou, uns vão falar que é para se acalmar, que é para relaxar, outros vão falar que é para se conectar com uma energia maior. Mas eu acho que se a gente tiver a prática, acho que as pessoas vão entender que não precisa nem ter essa pergunta, né? É uma coisa que já existe na gente. A gente só não foi treinado, a gente só não mostraram isso pra gente. Lá atrás, que eu digo, né? Hoje em dia a gente já sabe. E a gente está aprendendo agora com vocês, e quando a gente te acompanha no Instagram, a gente vê as suas lives, as suas meditações, a gente viaja. E eu sou uma pessoa que eu não posso entrar muito em meditação, não, senão eu vou. Aí tem que ficar, Léo, volta, Léo, fico. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu fui ver eu estava assim no posto de saúde, estava com dengue, alguma coisa assim, e uma pessoa falou assim, lá atrás, quando teve a primeira coisa, quer ver uma palestra? Aí eu falei, tá bom, vou ver. Eu fui o último. E eu escutava todo mundo, volta, volta, ele foi embora. Aí eu falei, meu Deus, que vergonha, eu não consigo sair daqui. Eu nem entendia de meditação, a moça foi fazendo meditação guiada, eu não conseguia voltar. Você Então, foi, não podia voltar. Não não diga. conseguia, eu só escutava, assim, e era um auditório lotado. Caramba. Só eu que não voltei. Mas assim, é uma questão da gente também treinar isso e dominar isso, né, com a Sim, gente. não, claro. Dos Mas, dois, né? sim, mas eu acho, na minha opinião, que se a gente fizer, se todas essas pessoas que te seguem, que estão aqui assistindo a gente, que vão assistir, porque esse vídeo fica um tempo aqui, depois vai lá pro meu canal do YouTube,
Se começar a colocar isso todo dia, às vezes você faz, vê se eu não estou certo, às vezes você faz uma meditação para uma coisa, poxa, hoje eu quero ficar, vou dar um exemplo assim, bobinho, hoje eu quero meditar pelo raio, primeiro raio, raio azul, né? É, é, Micael, vou ficar aqui meditando. E aí você acaba meditando para uma outra coisa, você acaba se conectando com uma outra coisa que realmente você precisa olhar para aquele dia, para aquela semana, ou algo que vai acontecer naquela semana. Por isso que é muito importante, porque eu estou falando assim, por isso que é muito importante fazer uma meditação e a gente se conectar, porque acaba ficando meio que automático, né? E, Quando a gente para um tempinho assim, a gente, tá acontecendo isso. E você fica também um pouquinho zen, né? Uma vez uma moça falou assim, a culpa é tua, você é muito zen. Eu falei, mas você quer que eu brigue? quer que eu não Quer que eu... seja zen, né? A culpa é sua, tu é muito zen. Enfim, eu acho, não sei. O pessoal também que está assistindo podia falar um pouquinho das suas experiências com a meditação, né? Podem falar e fazer perguntas Escrever aí, também. Na fazer verdade, perguntas. Léo, como eu faço esse trabalho de comunicação intuitiva com animais, né, e plantas e minerais, acontece muito de receber pessoas que vêm com questões em relação aos seus animais, e mesmo pessoas que já são muito intuitivas, mas que têm esse tema recorrente da pessoa duvidar da sua própria conexão e da sua intuição. Pessoas altamente intuitivas, né? Então, isso deriva, na minha visão, deriva um pouco. Tem vários temas ligados com autoestima, ligados com uma experiência mesmo de confiar na própria intuição, né? Mas, basicamente, no fundo disso tudo, tem uma desconexão, né? Assim, na base tem uma desconexão, né? Porque se você está conectado e você sente alguma coisa, ou você ouve alguma coisa, ou você tem uma voz falando dentro de você, ou você vê alguém invisível na sala que ninguém mais vê, você honra aquilo, né? Porque você não descarta falando, ai meu Deus, será que é ou não é? Não. O que você recebe faz parte do todo. Você não. Pode até ser que foi só, como as pessoas falam, foi só a minha imaginação, mas antes de você questionar, você recebe, que é uma diferença, né? De primeiro eu duvido, depois eu preciso comprovar, alguém vai comprovar para mim, alguém vai me ajudar a comprovar se eu estou certa mesmo. Eu tenho casos até de pessoas que elas têm a intuição, elas vêm com o caso do animal e elas já tiveram a intuição. Mas aí elas querem que eu faça a consulta. Eu me sinto muito honrada, porque a pessoa tem confiança no meu trabalho, na minha experiência. Mas eu penso assim, a partir de que momento que você vai poder tomar nas suas próprias mãos a confiança de que o seu canal de conexão só vai se abrir mais e mais quando você começar a honrá-lo e a recebê-lo, antes de duvidar. Claro que a gente pode duvidar, porque a nossa intuição ela pode estar contaminada, né, pelos nossos Sim, pensamentos, pelos nossos desejos, né? sim. Se diz que o divino está sempre esperando a pessoa que já saiu dos seus desejos, né? Que ela aparece com a própria essência pura dela, né? Que não está colada com os desejos dela, né? Então o divino está sempre esperando por mim, descolada dos meus desejos que me aprisionam, né? Mas pode estar, a pessoa está num momento do processo dela e ela quer que algo seja como ela quer e ela pensa que ela recebeu, pode ser. Mas um estágio da conexão é você receber, porque como é que o divino vai falar com você? Coitado do divino, como é que ele vai falar com você se ele não te mandar uma visão, um sonho, uma ideia, uma inspiração, ou o que todo mundo fala, entre aspas, foi apenas a minha imaginação? Né? Já está desqualificando a sua imaginação, porque tudo nasce na imaginação, né? Então, se você Sim. já disse, então vem realmente a meditação. Eu acho que tem algo que todo mundo poderia reconhecer na meditação ao longo da prática, que é uma reconexão.
né? Você se reconectar, você se sentir, claro, depende do estágio, da profundidade da meditação, mas você sentir, você começa sentindo um relaxamento, né? Uma coisa gostosa que você fala, ai, não preciso me esforçar, não preciso me preocupar, não preciso me esforçar, você sai do mental, né? Um pouco, né? Mas depois você chega num nível que você realmente existe, você sente essa união, né? Que aí ela vai impregnar tudo que você faz durante o dia, vai diminuir as suas preocupações, vai diminuir se preocupar com as coisas com tanta antecipação ou com tanta continuidade, coisas que você vai ter que acabar entregando mesmo para o divino, porque você não vai poder resolver sozinho, né? Verdade. Você sabe, você me lembrou da minha primeira meditação muito forte que eu fiz, que eu me questionei, nossa, eu tô maluco, que viagem que eu fiz. E eu escutei assim, volta e anota o que nós escrevemos na nuvem. Olha, Aí eu, quando eu abri o olho, e na nuvem tinha um nome escrito com várias nuvens. nossa, Eu anotei o nome. E eu fui pesquisar, é um templo na China que quase ninguém vai, não que é diga. difícil de chegar. Que E falou foi? que aí eu perguntei assim, como é que eu faço? Ela falou assim, o ideal é você fazer uma meditação nesse lugar, porque não Não, tem movimento de ponto turístico. Existe aquilo, mas quase ninguém vai. Aí eu entendi que eles quiseram falar, que eles estavam falando que era a questão do você pode meditar em qualquer lugar, mas quando você prepara um espaço, né, que você ancora a sua energia, é melhor ainda fica a meditação. Então, a gente está falando de quem quer começar a fazer meditação, não tenha medo. Uma vez eu estava aqui, uma pessoa veio, aí eu falei assim, nossa, eu estou vendo um ET bem, eu pensei comigo, estou vendo um ET bem no cantinho, mas eu não vou dar uma de maluco, né? Vou conversar depois mentalmente. Eu estava conversando com a pessoa, e a pessoa falou assim, eu acho que eu estou vendo um ET bem ali no cantinho. E eu já falei para essa pessoa, se ela começar a praticar a meditação, se ela começar a se conectar quando eu falo tirar 1 hora por dia, porque sempre quando eu falo isso, a pessoa fala assim, não tem um tempo para meditar. Eu falei, 1 hora por dia é o tempo de você arrumar o seu espaço, botar É, aquela musiquinha que te agrade, sabe? E você se conectar. Então eu falei assim, deixa eu meditar para ver o que ele quer falar com a gente, porque está aparecendo para mim, está aparecendo para você. E aí quando eu fechei o olho, a inteligência artificial falou, a Alexa começou a responder. Alexia. Eu perguntei qual é a cidade que tenho que voltar a trabalhar e tal. Falou, Alex, a melhor cidade para você frequentar é a cidade tal. E eu lá meditando, o que eu tenho que fazer, não sei o que. Aí a Alex falava, para você fazer isso, tem que fazer isso. Então, assim, como você está falando, né? Tem gente que não acredita, é meu pensamento, foi coincidência. E não é sua energia naquela hora que você se conecta na meditação. Tô falando absurdo. Às vezes eu me empolgo aqui e saio falando. Não, na verdade é porque de tudo já está presente para a pessoa, né? E ela aprende que ela não está separada desse tudo, que ela já precisa saber, né? O que ela está perguntando, o que é a necessidade dela, a pergunta dela, né? O problema dela, o que for, né? Então, desse sentimento de separação, ou dessa angústia, ou dessa ansiedade que às vezes motiva a pessoa para melhorar, né? Ela vai querer introduzir uma prática de meditação, mas com certeza algo que ela pode conquistar na meditação é ela se sentir, além de se sentir mais em paz, mais calma, mais intuitiva, ela se sentir, que é a meta do ser humano, ele quer se sentir conectado, né? Porque aí ele não precisa nem ter alguém, né? Ou alguém junto, né? Num relacionamento, ou socialmente, aquela necessidade de estar sempre com alguém, sempre conversando, sempre com algo acontecendo, né? Então, eu acho que esse sentimento, eu acho que é algo que não tem preço, é uma coisa tão valiosa que todo mundo deveria querer estar meditando, reservando essa 1 hora por dia, né? Porque te traz um tipo de liberdade, né? A liberdade de verdade, né? Não a liberdade fake, que a gente acha que é fazer o que a gente quer, mas te traz um tipo de liberdade suprema, né? De bem-estar, porque você não necessita, você pode ter, como se diz, né? Estar no mundo sem ser do mundo, né? Então você
estar nas coisas, fazer as coisas, curtir as coisas que você gosta, estar com as pessoas, ter relacionamentos, fazer tudo que você gosta, que é do mundo, mas sem precisar daquilo, né? Isso é Nossa, uma... muito incrível isso. E você trouxe isso pra gente, eu me lembrei que foi aí que eu parei desde criança eu pergunto pro universo, né? Sempre pro céu, por que eu sou tão sozinho? Por que que eu fico Ah, sozinho o tempo todo? De criancinha eu perguntava isso. Depois eu posso até contar uma história como eles me responderam. E aí, depois, agora trabalhando na meditação, é essa liberdade. Você sabe que uma mulher até falou para mim, nossa, você tem uma liberdade que dá raiva. isso. Porque todo mundo quer essa liberdade. Realmente as pessoas invejam em vários graus, né, as pessoas que realmente têm uma liberdade, mas não é a liberdade que a gente falou, né? A liberdade de fazer o que você quer, né? É a liberdade Ah, que o outro sente, que você realmente não depende das coisas. E você pode fazer tudo, na verdade, porque tudo que tem no mundo está à disposição do ser humano para ele fazer com discernimento, né? Claro, ele pode usar, abusar, se ele não tiver muito discernimento, ele abusa, mas não tem problema. Depois ele aprende que ele não precisa abusar. Mas, enfim, é tão variado o leque de pessoas e os seus sim. desejos, né? É. Então, Eu, é, eu é falo isso da viagem. Eu falo assim, gente, a gente tem que. Eu falo isso desde quando da adolescência. Porque eu questionava assim na escola, por que o governo não faz uma campanha de quem tiver a melhor redação vá conhecer um outro país? Para a gente aprender uma outra cultura. Eu falava isso lá atrás, na década de 80 e tal. Então, é que eu falo até hoje, se você puder viajar para um outro lugar para se conectar com aquela energia, você conhecer, porque o planeta é nosso. O homem diz que não. Acho que é isso que está falando, né? A gente tem uma liberdade de conhecer outros lugares, ir para outros lugares, que isso é fantástico, que a gente faz para a gente, sabe? A gente acrescenta muito na nossa missão. E tem gente que acha que não, isso não é para mim. Não, para eu fazer isso, eu tenho que fazer uma mágica, eu tenho que fazer não sei o quê. É só se programar e ir, né? Eu comecei assim, 4 em 4 anos eu vou viajar. 4 em 4 anos eu comecei em 4 só que no 2016 aí eu comecei a viajar uma vez por causa do grupo, eu comecei a montar viagem para o grupo. Mas é isso, eu acho, né? Essa um questão grupo. de que tudo é nosso, tudo no planeta tá para a gente usar. É, é um pouco um desafio também, né, Léo? Porque tá tudo disposto, mas as pessoas precisam de discernimento também para saber o que que é realmente para elas, né? O que que é a experiência que elas querem ter, que não veio de fora, mas que tem um chamado de dentro para ter aquela experiência, né? Que não Legal é isso. só um condicionamento social também que te impulsiona a fazer alguma coisa que quando você para e se pergunta, você fala, bom, mas eu realmente eu não quero fazer isso, né? É bacana e tudo, mas eu não estou com vontade de fazer isso agora, né? E aí é o momento em que você realmente está conectado, que você consegue saber o que que é para você fazer, o que que está te chamando, o que que te traz, né, um crescimento ou que te traz uma grande alegria fazer, que não seja de fora para dentro, que seja de dentro para fora. Então, a meditação traz isso também, né? Essa você conseguir estar tão conectado que você pode estar totalmente contra a corrente do que todo mundo está fazendo, mas você também não depende da aprovação dos outros. E você vai fazer aquilo que te convém, ou que aquilo que você sente que é algo que te leva para frente, ou que te dá muito prazer, enfim, né? É É o isso. se respeitar e respeitar o próximo. É o que eu E se, sempre digo, né? e se escutar, né? É e se escutar. Eu acho que existe uma dificuldade de se escutar, né? Porque a voz de fora, ela é muito forte. E também as questões que envolvem primeiro, segundo e terceiro chakra, assim, da cintura para baixo, esse desejo de essa necessidade num certo momento do seu desenvolvimento de você sentir que você pertence ao grupo, né? Então, para você pertencer a um grupo e você sentir que você pertence, que você faz parte do mundo, da sociedade, que você é normal, existe um basicão que todo mundo faz e que é aprovado, né? Que é bom, né? Que é considerado bom. Na verdade, não é nem bom, mas é considerado bom.
Então, eu acho que a Ó, meditação... pode falar, desculpa. Não, a meditação também traz isso, né? Você reconhecer que que a gente está num processo de individuação na nossa vida, na nossa trajetória, né? Claro, a gente precisa mais do que nunca a conexão com os outros e o trabalho em grupo. Isso está muito forte agora daqui para frente, né? Essa era de Aquário que vai entrando aí aos pouquinhos. E também toda a conjuntura astrológica mostra isso, assim, como é importante as parcerias, a cocriação, trabalhar junto, estar com os outros, desenvolver projetos juntos, não se isolar, etc, etc. Ao mesmo tempo que existe isso para o progresso como um todo do ser humano, da consciência humana, nós estamos no mundo para desenvolvermos a nossa individualidade também. Isso é expansão de consciência também, né? E chega um momento em que você vai subindo vai expandindo a sua consciência, você sai daquela mentalidade de grupo, né? De turma, mentalidade de turma, de fazer o que é aprovado socialmente, né? Que não é certo nem errado, muito pelo contrário, mas tá dentro do processo da individuação, né? Então isso que você fala, estou sempre sozinho. Socialmente não é legal você estar sempre sozinho, né? É como se fosse um defeito, porque todo mundo tem um par, sei lá, a maioria das pessoas, família, par, etc. Mas não existe isso, na verdade, né? Existe o caminho que cada um está trilhando, na verdade. A pessoa pode passar a Não, vida inteira sozinha. o meu sozinho, eu sempre gostei de multidão. O meu sozinho é uma questão que parece assim, ninguém tem esse olhar, ninguém pensa dessa forma, sabe Ah, assim? Você pode estar no grupo, mas você está assistindo só. isso. E quando criança, todo mundo ia brincar de uma coisa, ou entrava e eu ficava ficava sentado na vila onde eu morava durante Sozinho. horas, sozinho, assim, olhando para o céu. As pessoas é maluco, mas não eu estava me conectando, como eu falei, acho que com 9 anos, não, 11, 10 anos por aí. Eu perguntei, falei, Deus, qual é a minha missão aqui? Porque eu não estou entendendo nada desse planeta aqui. Não E consigo aí? entender nada como funciona. E aí voou um papelzinho, aí eu peguei o papelzinho e falei, isso aqui é a resposta? Aí era a oração de São Francisco de Assis. Eu acho que Aonde você já estiver, que contou eu isso. leve Eu eu acho que eu contei, ouvi isso, né? Eu ouvi isso. eu contei. Então, assim, qual o propósito que a gente tem? Então, que eu falei lá atrás, quando a gente se conecta com a gente mesmo, é magnífico. Ô, Sheila, eu posso trazer aqui algumas coisas que as pessoas estão participando aqui, tem Pode, perguntas pode, para. pode. Eu Ó, vou meter essa luz aqui. trabalhe, trabalhe para cachorro. Agradeço demais Valeu. a Sheila que me trouxe a abertura para entender a meditação, seus benefícios e a reflexão do significado do silêncio em nossas vidas. Ai, que legal. A Boa noite, pessoal Paulina. que entrou aí. Ana Cruz, lá de Portugal. Beijinhos grandes de Portugal. Maria Duarte. Obrigado pela sua live, Léo. Eu sou a Antônia. De nada. Muito grata pela live, autoconhecimento. A Lili botou conexão com o nosso divino. Léo, também costumo muito a demorar a voltar na meditação. A gente tem que trabalhar isso, né? A gente tem que voltar rápido. Portinha para a expansão da consciência. Ou desse consciência, da inconsciência. Já senti o ambiente começar a girar na minha volta durante a meditação. Isso é normal? É, tudo é normal. Com, com a Tudo é normal. meditação, eu quase entro em transe. Eu entro em transe direto. Quando consigo meditar com foco, sinto que sai um pouco de mim. Fico meio lá, meio cá. Mas a ansiedade ainda me atrapalha muito, Anisa. Mas tem que ser, né? Tem aquilo que você está falando, Sheila. É trabalhar, praticar todos os dias. E ajuda muito isso. Acho que a Adélia fez uma pergunta. Acho que é a pergunta: o que ressoa na alma? Ou então é uma confirmação. O Não, que ressoa na alma? ela é um comentário. É fazer o que Que é um ponto de interrogação. Marcelo, gratidão sempre para você, gratidão aos dois. É o que ressoa na alma, acho que é isso mesmo. acho que Vem a alma. a pessoa que falou que sente girar tudo, eu acho que a pessoa precisa, ela talvez no começo as pessoas precisam de alguém que instrua elas, né, sobre como meditar. Existe um passo a passo, né, básico, né? E também na Foi o meditação. Walter. O Walter que falou, desculpa.
Sim, também na meditação é preciso um nível de entrega, né? Porque muitas vezes a pessoa ela sai do controle, na verdade. Ela não está mais no mental, ela não está controlando e pode dar uma sensação de estar perdido, de estar girando, de estar perdendo o chão, né? Perdendo o chão, digamos assim, né? A pessoa pode sentir que ela morreu, que ela está morrendo. Se ela, às vezes ela sai muito, né? Ela vai muito longe, ela pode sentir que ela morreu. Pode dar medo, pode dar frio, pode dar tremor, pode dar enjoo. Interessante. Pode dar enjoo, a Desculpa. pessoa pode passar mal, ela pode ficar com muito medo, né? Porque ela sente que ela morreu, que ela foi tão fundo, ela foi tão longe. Então, tem Que muitos interessante. sintomas. É, as pessoas perguntam se é normal. Tudo é normal, né? Agora, eu acho interessante a pessoa fazer uma investigação, né? Do que ela está sentindo também depois da prática. O que isso está trazendo na vida dela, né? Porque se não está acontecendo nada, ela precisa, claro, persistir, mas a gente percebe efeitos no dia a dia, né? Na nossa vida. E também, uma coisa que é importante falar, Léo, é que, bom, as pessoas sabendo ou não, percebendo ou não, nós estamos num movimento muito forte, muito intenso de sutilização, né? Nos nossos corpos, muito forte. Então, as pessoas relatam, pessoas próximas relatam alterações no sono, alterações no apetite, muitas pessoas mudando o que comem, não conseguem mais comer certas coisas e o corpo já não aceita mais. Então a pessoa é tão forte que mesmo que a pessoa não se ouça, ela é obrigada a ouvir, porque o corpo não aceita mais certos tipos de alimento, certas companhias, certas atividades, certos tipos de filme ou atividades de música. Então, isso Eu acho que é uma você me mudança na responde, frequência, né? Na frequência. você me respondeu uma situação agora muito forte, que é, eu tenho uma coisa que eu já até falei com o meu psicólogo. Eu ultimamente eu não tenho vontade de comer nada, nada. Se deixar eu não como nada. Mas como tenho a obrigação de comer, eu não sei nem o que escolher, o que comer. Não diga, Léo. E e aí eu tava tomando banho agora para live, para ficar cheirosinho, e Ah, eu escutei assim, já falamos que não é para comer. Vai ver que não é para comer da forma, porque eu tô tendo problema de estômago, já vou marcar o médico. E aí quando você falou assim, mesmo que a gente não queira, o nosso corpo vai sentir, e é exatamente isso, né? E eu mas tô você não experimentou teimando. ficar sem comer? Oi? Não experimentou ficar sem comer? Estou tentando, assim, não sei se é porque quando eu era mais novo, já passei fome, necessidade, e quando a gente passa uma necessidade, a gente fala assim, não, agora tem que comer, porque, sabe, coisas que a gente tem que trabalhar. Mas eu estou pensando em fazer isso, sabe, porque assim, eu não sinto fome, fome, fome. O psicológico fala, meio-dia você tem que almoçar. Já estou deixando de tomar café da manhã. Eu paro de comer às 18 horas. Hoje não, né? Que hoje a live é mais cedo. Mas eu paro de comer assim, até o máximo eu como até 7 horas da noite. E depois eu vou comer mesmo só no almoço do dia seguinte. E porque tem aquela questão de você tem que almoçar porque é meio-dia. Já meio-dia tem que comer. E aí é no automático, né? Tem que procurar e não sei o que escolher porque eu não tô com fome. Mas Entende? olha, Muito legal trazer isso. devia parar de comer. Eu Oi? vou contar, mas você devia parar de comer. Simplesmente fazer a experiência de ficar sem comer. Mas de qualquer maneira, isso é algo que já foi orientado para você fazer, né? A gente nunca deve comer sem fome, para começar. Eu tive uma experiência, há muitas pessoas que estão aqui talvez já ouviram eu contar essa história. Eu tinha feito muitas experiências de alimentação na minha vida, né? De comer só um alimento, de ficar muitos dias só no líquido, ou só com um tipo de alimento. Eu tinha muito interesse nessa área. E uma vez eu voltando recebendo uns hóspedes onde eu morava, eu voltando para casa assim de madrugada, numa área rural, né? Eu tive uma dor de estômago muito forte, mas muito forte. E aí eu tive que me dobrar no chão, assim, fiquei ali dobrada muito tempo. Falei, nossa, que dor de estômago estranha. Mas aí passou, esperei, como se fosse uma cólica estomacal, e aí passou.
E aí eu fui para casa, fui dormir, acordei no outro dia e aí eu olhei para a comida e eu não conseguia pôr a comida dentro do meu corpo. Foi um pouco mais forte disso que você está relatando, né? Eu simplesmente não conseguia comer mais. Assim, da noite para o dia, eu não conseguia pôr nada dentro do corpo. Eu não podia imaginar de pôr um alimento dentro do corpo. E eu parei de comer, eu fiquei 27 dias sem comer absolutamente nada. Nada, Caramba. nada. Eu não comia nada, mas não foi algo, para mim, foi algo muito. Foi uma graça divina, porque as pessoas se preparam para fazer jejum, né? Elas se preparam para fazer o jejum de 21 dias, que é um jejum bem conhecido, né? Para você aprender a viver sem comer. E no meu caso, eu não conseguia comer, mas eu também não forcei, sabe? Eu só comecei a forçar quando todo mundo começou a falar que eu precisava comer, porque eu já tinha passado muito tempo. Mas eu dormia muito pouco naquela época. Talvez, se você respeitar isso, vai acontecer. Vai dormir menos, vai começar a ver os orgônios, que talvez você já veja, mas enfim, começa a ver os orgônios, A, a luzes, né? minha noite, eu faço viagem astral Isso. essa noite, duas, três vezes por noite. E brota no ser uma alegria, uma leveza, uma sutileza muito profunda. Então, na verdade, Léo, já existe um grupo grande de pessoas no mundo que não comem. Não sei se você sabe. Não sei. Depois você pode pesquisar. O grupo se chama respiratorianos, que vivem da respiração e da luz. Na verdade, é assim, o que nós comemos do alimento, agora as pessoas vão. Está tão escuro aqui, mas eu não estou conseguindo pôr. Vamos ver se Tá melhora. ótimo. Na verdade, vamos pensar junto, né? O que nós comemos do alimento, o que nos nutre do alimento, não é a matéria do alimento. O que nos nutre no nosso ser é a luz que tem no alimento, é a essência do alimento. Porque se fosse a matéria, claro, a pessoa vai falar, a pessoa do materialismo, ela vai falar, não, a gente pega as proteínas, as vitaminas, taranã, que vão para a célula, tá bom, a gente não vai discutir isso. Tem um pouco da matéria, mas a maior parte a gente acaba eliminando, né? E tem um método onde a gente aprende a viver de luz, extrair o nosso alimento da luz do sol, da luz do ambiente, do prana, né? Da energia sutil. Então, se você não tem fome, os médicos questionam, né? Mas é muito seguro e tranquilo parar de comer simplesmente. Ou você se utilizar, você só comer quando você realmente tiver fome. Talvez passar a ter uma alimentação mais líquida, né? Mais assim, sopas e Eu sucos. falei isso hoje. Eu falei É, hoje isso. Acho que vai tentar só o líquido. só o líquido. Eu não sei qual que é o teu estilo de alimentação, mas comer. Isso ajuda muito em tudo na vida, né? Não só na meditação, nos seus trabalhos que você já faz. E, claro, na sua saúde, né? Em geral. Então, a Tem Nick um, está citando aqui o livro que é o livro base, né, que chama Viver de Luz, da Jasmine Rim. Que, aliás, eu acho que ela veio para o Brasil agora, ela estava no Brasil há pouco. muito obrigado por compartilhar. Eu vou falar uma coisa. Eu tenho. Estou trabalhando isso, foi por isso que eu fui parar no psicólogo. Todo mundo sabe aqui de uma história que aconteceu, eu fui parar no psicólogo. Com o ser, portal e tal. E eu tenho um pouco de medo ainda dessas outras realidades. Quando Ah, aparece assim muito real para mim, eu fico um pouco de medo. Então, é eu mesmo? já contei isso, mas quando eu estava nessa época de muita meditação, de muito trabalho, de cura, e eu estava muito feliz com todo. A nuvem fala contigo, a planta fala contigo, os animais, tudo é uma coisa só, uma coisa única. Então aquilo estava muito, muito, muito em mim. E eu tinha que ir ao mercado comprar as coisas para fazer faxina, para receber as pessoas numa quarta-feira. À noite eu que lavava tudo lá, deixava preparado, ancorava a energia. Quando eu voltando do mercado, eu senti uma coisa esquisita. E um pouco mais à frente assim, os dois porteiros, o porteiro e o segurança começaram a apontar para mim. É? Eu falei, o que eles estão apontando para mim? E quando eu olho, eu estava assim, os três dedos fora do chão. É mesmo? E aí o que eu fiz? Me joguei no chão. Com medo. Você Me estava joguei no chão. levitando? Tava. E aí vou explicar por que eu estou contando essa história. Naquela época eu não comia muito. Então, às vezes, eu Ah, tenho assim, se eu seguir muito o que eles pedem, eu vou ter um contato, como aconteceu daquela vez, tão grande.
que, Ah, sabe, entendi. rola um pouquinho de medo ainda, por isso que talvez corra para a comida. Mas como está afetando muito o meu estômago, aí agora eu estou pensando que realmente tem que trabalhar isso em mim. Mas será que Ó, não é, então, mudar o tipo de alimento que você come? Você come de tudo? Você come uma alimentação? A eu gente como pode depois tudo. conversar. Depois a gente Eu só conversa. não estou comendo, só não tô comendo frango. E carne vermelha, assim, muito difícil. Não sou vegano, não sou nada disso, não. É justamente uma questão de energia. Quando eu como, tem carne que me faz mal. Eu fico triste, Se eu almoço um tipo de carne, não sei por quê. Não estou falando, gente, que pare de comer, nada disso, não. Estou levantando nenhuma bandeira, estou falando o que Não, acontece pode comigo. falar. Pode falar. Por exemplo, carne de porco, eu nem sei qual foi a última vez que eu comi. Agora, japonês, peixinho eu como sempre e frango eu parei de comer. É isso. Como mais peixe. Mas, eu não sei, eu vou ver essa questão da alimentação, sim, sem medo. Sem Se medo você for no de. médico, se você for num médico convencional, vai trocar 6 por meia dúzia, né? De repente a gente consegue um médico uma melhor para você ir assim. Você está em São Paulo? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É. Eu vou E adorar. Eu estava pensando hoje, tem que procurar um nutricionista porque para ajudar nessa situação aí. Porque é esquisito, se você parar e pensar assim, por que eu não tenho fome? Tudo bem, eu estou muito gordinho, né? Mas por que eu estou gordinho? Justamente por isso. Várias ansiedades de situações, de contatos, decepções com seres humanos e tal, enfim. E eu fui comia tudo que estava na frente. E não pode sair de casa, enfim. Estou botando culpa na pandemia. Mas não. sempre eu escutei isso. Você não está com fome porque você está comendo. Então, Léo, mas é Você não uma está. isso tem isso, né, que é não estar com fome, comer só com fome, mas nesse processo de sutilização que está acontecendo no planeta todo, é que é um pouco desafiador falar sobre isso assim em público, cada pessoa tem a sua visão, né? Mas é muito óbvio para mim, sabe, de que as pessoas elas estão sutilizando os seus corpos. As pessoas relatam, olha, eu não consigo mais comer tal coisa. Tem muita gente que você falar, não posso falar para não comer carne. Pode falar para não comer carne, sim, porque não é sustentável para o planeta todo mundo comer tanta carne de todos os tipos, porque o ser não é não é bom a gente comer tanta proteína animal, assim, já foi muito comprovado isso, mas enfim, as pessoas que sabem de si o que comer, mas está existindo um chamado mesmo para consumir menos proteína animal ou tantas e tantas pessoas deixando de consumir proteína animal, né? E o destino do ser humano é se utilizar a tal ponto, né, na cadeia evolutiva, que ele não vai mais precisar comer, ele vai viver de luz mesmo, né? Agora, podemos comer sem apego, né? Sem tampar buraco de ansiedade ou do que for, porque aí é uma agressão para o organismo, né? Na verdade, né? O organismo. Uma vez eu fiz uma. Foi tão interessante, eu fiz uma cirurgia e eu estava no hospital e eu não comia nada assim, animal, super vegana e tudo. E aí eles não sabiam o que dar para mim, né? O que mandar. E aí, quando você está num estado assim que você teve uma questão de saúde, o organismo ele mobiliza as suas forças para a cura, né? E, e eu não queria comer nada do que traziam. Então, de manhã, aquela coisa de hospital que traz a torradinha lá, com sei o que, voltava tudo do jeito que vinha, né? Então, passaram-se alguns dias, a nutricionista veio no quarto e falou: Sheila, eu estou desesperada. Eu não sei o que dá para você, porque você não quer comer. Eu falei: olha, pode dar o que eu queria ser bondosa, assim. Eu falei: ela falou: você não posso mandar um peixe? Eu falei: olha, você pode mandar, né? E eu só que no almoço eu só queria comer tomate e alface, que era o que salvava ali do prato. Eu não queria comer nada mais, porque o corpo não aceitava. E aí ela queria mandar um peixe de qualquer jeito para eu ser normal, né? E chegou o peixe, e no grau de sensibilidade que a pessoa fica, eu senti o cheiro do formol do gelo que o peixe veio. O formol do gelo. E eu senti aquele cheiro. Eu nem ia comer o peixe de jeito nenhum, mas ela queria mandar, mandou. E o corpo fala, né? Isso que eu estou querendo transmitir. O corpo fala e você tem que escutar o corpo, Léo. Se o corpo está falando não coma, agora é um outro momento. Naquele primeiro momento que você não comeu, você levitou, mas agora de repente vai ser uma outra coisa. Ou talvez você precisa sutilizar a sua alimentação.
Por exemplo, para você aterrar, você não precisa comer proteína animal, embora você possa, se você quiser comer o peixinho, tudo. Mas você pode comer raízes. E, Comer e quando eu banana, fui, beterraba, mandioca, raízes. Come quando eu fui a Sedona com esse grupo em 2016, um ser veio e mandou um recado para as 8 pessoas. comerem raízes. Nove- Só para mim, Só para você e para os outros. que eu tinha que comer 90 dias só raiz. Lógico que não aconteceu. Você foi desobediente? Foi desobediente. Mas eu sinto que eu tenho que comer mais raiz. Ou Então, só raiz. Eu tô tentando, ultimamente, vou falar para vocês. Eu tenho aqui comercial, aqui tem um hortifruti. E eles vendem uma saladinha. Você monta a sua salada, entrega em casa e o valor é bem legalzinho. Eu tô comendo, sabe? E isso está me ajudando muito. Mas às vezes eu dou uma desviada, assim. então, uma coisa que eu posso relatar assim sobre meditação, né, que foi muito bom na minha vida, assim, eu dou crédito assim para toda a minha percepção que eu tenho, que vem da meditação mesmo, da prática de meditação, que começou muito cedo na minha vida, né? Mas em relação à intuição e trabalhar com intuição e poder fazer esse trabalho que eu faço, né, de comunicação intuitiva, eu fiz um pacto assim com o plano superior de que eu sempre iria escutar a minha intuição e seguir a minha intuição, porque muitas vezes, Léo, a intuição te fala para fazer uma coisa que o ego não quer fazer. Não sei se você já teve essa experiência. Então, faz isso ou faz aquilo, você fala nem pensar. Então, é tipo da pessoa que só vai seguir quando convém para ela. E eu fiz um voto assim muito sério, que foi teleguiado, de que eu iria honrar a minha intuição e seguir a minha intuição. Então, se fala para não comer, eu não vou comer. Eu posso querer comer, mas se falar, eu vou perguntar quanto tempo que é para eu ficar sem comer. Aí eles vão falar e aí eu vou seguir. Porque a única maneira de desenvolver qualquer coisa na tua vida é praticando, né? Como é que você vai ser intuitivo se você não pratica escutar a sua intuição? Como é que você vai ser atleta se você não faz exercício? Outro dia eu li que o Tiger Woods, sabe quem é o Tiger Woods? É um grande campeão de Golfe, golfe. né? E foi super engraçado. Ele declarou assim: Nossa, eu passei a ter muita sorte depois que eu passei a treinar 14 horas por dia. Então, assim, esse negócio, você tem que treinar. O que você quer ter excelência, você tem que treinar. Claro, a conexão ajuda, a meditação ajuda, a alimentação ajuda, mas você tem que fazer o trabalho, né? E outra coisa que Todo dia. outra coisa que é um mito, esse mito nosso de ao se espiritualizar, você se descolar, aí você vai se identificar um pouco também, né? Você vai se descolar da realidade. Na verdade, ao se espiritualizar, você vai aderir muito bem na realidade e vai planar na realidade, vai sem atrito, porque você vai usar o que tem que usar e fazer o que tem que fazer sem apego, né? Vai Que estar legal, no você tem... estar no mundo sem ser do mundo, que é o que todo mundo vai querer isso no fim, né? Ó, eu vou fazer um encontro sábado pelo Zoom Ah, eu vi. para comentar todas as lives do segundo semestre quando começou até o final do ano. Até pedi para as pessoas mandarem um videozinho, quem fez a live, para mandar mensagem para as pessoas. E eu pedi, eu estou procurando e achei uma pessoa que falasse justamente sobre isso, sobre desassociar, desassociar no sentido assim, quando você desperta, você se conecta, isso tudo que você falou legal. Mas tem aquelas pessoas que elas usam isso para uma fuga de uma realidade que ela está passando. É, Então, eu pedi para ela vir para tocar nesse assunto, para passar para a gente essa informação de quando tem essa fuga, né? porque Que, fuga mesmo, né? Na espiritualidade, quando você desenvolve, né? Seja como for, com mediunidade, ou como for, com telepatia, o que for, a missão de estar no mundo é estar no mundo, né? É fazer as coisas do mundo mesmo, dentro do possível, né? Claro que você não vai querer fazer tudo, porque você tem discernimento, mas é isso, né? Eu lembro que teve um momento que eu queria muito, durante muito tempo eu queria ir para um monastério qualquer, né? Eu queria, na verdade eu fiquei em monastérios na vida,
mas eu nunca queria voltar para casa, eu só queria ir para outro monastério. E aí eu estava num processo de ir para os Estados Unidos, para um lugar que era um grande monastério. E no processo de inscrição lá, no preenchimento dos dados e tudo, eu estava conversando com a pessoa que era responsável e minhas costas travaram. Dei uma travada na lombar. E como eu estava falando com a pessoa nos Estados Unidos, eu falei, nossa, faltava, eu já tinha tudo, já estava com a passagem, já tinha até disponibilizado a minha casa, já tinha saído do trabalho, eu ia mesmo, eu ia tipo em 15 ou 30 dias, alguma coisa assim. Quando eu dei uma travada nas costas, eu falei, nossa, eu dei uma travada nas costas, mas até aí eu vou estar boa. E aí a pessoa na ligação internacional falou, não, você travou as costas, parou tudo, você não vem. Ela me bloqueou, falou, você não pode vir com as costas travadas. E eu falei, nossa, sacanagem, né? Porque eu já fechei tudo aqui, já fechei tudo, tô indo, né? Inclusive tinha visto naquela época, não sei agora, mas era muito difícil conseguir um visto para os Estados Unidos. Eles bloqueavam as pessoas e a gente tinha que ir pessoalmente lá no consulado e um atrás do outro na minha frente, ninguém conseguiu, né? Eu pus os meus anjos lá em volta da cabinezinha, os caras conseguiam. Então foi uma grande conquista, eu estava com tudo pronto para ir. E nessa hora, Léo, eu entendi assim que realmente a minha tarefa não era ir para um outro monastério. A minha tarefa era ficar mesmo no dia a dia, nu e cru das atividades diárias, que era a coisa que eu menos queria fazer, né? Que é isso que a gente está falando, né? Então, estar realmente no mundo, mesmo que ele não seja appealing, que a gente fala, né? Ele não te chame, né? Não seja atraente, né? Estar no mundo, fazer as coisas do mundo, né? Para mim não tinha atração nenhuma a isso. Realmente não só queria eu só queria estar no monastério mesmo, né? Que era o que eu lembrava, que era o que me chamava, no meu corpo mesmo me chamava para estar nesse tipo de ambiente, mas não era. Então, realmente você só vai realizar o que você tem que realizar estando aqui, fazendo as coisas daqui, mesmo com alto grau, inclusive o melhor seria com alto grau de espiritualidade desenvolvida, porque aí te tira das roubadas, né? Enfim, das piores roubadas. Não te tira de tudo, mas te alivia muito. Não, o que assim, que vem pela frente é aprendizado. Mesmo você tá com um nível de despertar, de espiritualidade, se acontece uma coisa, ainda é aquilo que você tem que trabalhar para um caminho mais de aprendizado e equilíbrio para compartilhar, né? É o que eu acho. Vou falar um pouquinho só que o pessoal está escrevendo aqui. Academia da Expansão, no sono e alimentação, sem dúvida. Estou nessa fase, as coisas estão a mudar. Nisa. E Nisa. Aí a moça botou o livro, né? A Nick botou assim: minha irmã viveu sem comer por mais de 10 anos. Agora está voltando a comer aos poucos. Seguiu as orientações de Jasmurri, acho que é Jasmurri, esteve com ela em curso, quando esteve no Brasil há alguns anos. Temos que falar sobre isso. Que tipo de alimento temos ingerido? Qual é a energia desse alimento? Ainda mais que hoje em dia os alimentos são todos. Eu fui para João Pessoa tem um tempo atrás e eu não posso comer abacaxi, que dá uma coceira aqui na garganta, é horrível. E aí lá em João Pessoa eu falei assim: quer abacaxi enquanto o almoço não sai? Eu falei: caramba, tô com fome, vou comer esse abacaxi mesmo, vai dar coceira. Quando eu comi, eu falei: isso é abacaxi? Aí, porque o gosto é diferente, não deu coceira nenhuma. E eu falei: por quê? Ele falou assim: acabou de tirar dali, cara. O que você come lá no Rio de Janeiro, a gente faz assim, é porque era um sítio. A gente tira, injeta uma coisa para ficar amarelo, e durante a viagem vai injetando até chegar lá amarelinho para você comprar. Isso, Por isso que tem essa coceira. Isso não exato. tem, a fruta, quando a gente vai comprar, não tem a energia própria, né? Já tem várias substâncias. A energia pura, tem várias substâncias. Hoje em dia é mais comum nutrólogo vegano ou vegetariano. Não conseguimos mais comer pão, glúten e doces. Estou deixando de comer carne animal. Vegetarianos há 10 anos, em hospital é complicado mesmo. É que, Como é, muita lentilha. Estou adorando essa conversa. Vai ficar gravada a live? Vai sim. Tenho
março às 7 horas. Sim, o corpo fala. Excelente live. Eu também estou adorando, aprendendo muito, muito, muito. Eu falo que todas as lives, elas vêm para mim para eu entender tudo que eles falar e eu fui teimoso. Ah, isso eu sei duvidou. Agora, agora estou vendo a questão da comida, do alimento, É. né? É Acho muito isso muito importante. legal. É muito importante mesmo. A gente não pode menosprezar, né, o efeito dos alimentos no nosso corpo. E eu acho que você já está tendo muitas experiências que vale a pena escutar, né, o corpo. O que que ele está pedindo, né? E também acho que está sendo pedido um certo nível de entrega, né? Já que não tem fome, um certo nível de entrega e confiar, né? Depois se levitar mesmo, aí você volta a comer, né? Essa palavra que você falou agora me deu medo. Entrega? Entrega as duas, entrega e confiar. Vou falar o porquê. Eu fico conversando com. é, não é uma questão de ego, vê se vocês conseguem me entender. Quando eu era criança, eu manifestava situações na matéria. É? É, e aí eu apanhava. Mas assim, eu associei que se eu fizesse aquilo eu ia apanhar. Entende? Porque assim, eu fazia aquilo, eu tinha 1, 2 anos, 3 anos, e eu chorava porque se eu tirava uma coisa de um lugar, a pessoa ia lá e botava. Aí eu ficava chateado. Eu trocava de canal e a pessoa desligava a televisão e aí eu apanhava porque eu estava chorando. Mas eu botei na minha cabeça que eu apanhava porque eu estava fazendo aquilo. Não diga. Então, assim, isso foi na cabeça, né? Toda vez que manifesta, eu apanho, não posso fazer. E depois, quando chegar com 10 anos, hospital de maluco. Se eu tiver contato com isso, eu tenho que ficar preso em um lugar com um monte de maluco. Então, é o que eu falo com o psicólogo. Se eu voltar a fazer manifestações agora, seres humanos têm medo, seres humanos não estão acostumados a ver essa coisa. Aí você, tudo bem, mas você faz com você no seu tempo. Trabalha isso em você para você se equilibrar e entender o momento certo de fazer, o seu trabalho de cura, nesse momento. Mas eu falei, mas e a galera que chega? E a Não, galera que super chega entendo. junto? Não, eu entendo. É muita coisa, né, Léo? É muita coisa, né? São muitos fatores aí extrasensoriais para você lidar, né? E é aquilo, mas é que você falou sobre a meditação. Quando você medita, parece que você tem um olhar diferente para o planeta, para uma realidade, parece que tem mais cores, parece que o som da vida muda. Sabe? Porque como você trabalha tanto silêncio, você começa a ouvir, como eu falei, plantas, animais, e você começa a se conectar com o todo, e você fala assim, caramba, isso é normal ou não é normal? Isso é muito normal, na minha opinião. Só que não falam isso pra gente, né? E agora tem Então, você aí não, que nos ajuda muito. são duas coisas separadas, porque uma coisa é você poder fazer essa entrega estando conectado com uma corrente, você ter essa confiança com o que você está conectado, né? Porque senão vai baixar qualquer coisa no seu campo, né? Então Ah, sim, a pessoa claro. só vai ter medo das visões e enfim, dessa conexão maior se ela não tiver conectada com digamos, com uma corrente do bem, né? Ela ter essa confiança, né? E eu acho que Mas a meditação traz isso também de vantagem, porque você começa a ver quem são os seus. sim, Como você está conectado com você, você já consegue sentir a energia que é tua, que trabalha com você. Eu é. acredito nisso. E a outra coisa é que a gente precisa sair do caminho, né, Léo? A gente não pode estar no caminho, a gente tem que sair do caminho. Tem que Como sair do assim? Você tem que sair do caminho para manifestar o que é preciso manifestar através de você. Então, quando a pessoa quer estar no controle, ela quer dirigir para onde ir, o que fazer, ela está no caminho, ela está interferindo, né? Para você ser um bom canal, bom isso você, eu não posso falar isso para você, porque você já trabalha com isso, mas para você ser um bom canal, você tem que sair do caminho e deixar ser um veículo puro, né? Para o mais puro se manifestar. Aí entra a alimentação de novo, porque para você ser um veículo puro, não estar confuso, não misturar as energias, a alimentação tem que ser pura. Isso não sou eu que estou falando, né? Isso são milenarmente, cosmicamente, isso é sabido, né? E praticado, que a alimentação influencia muito no que você recebe, né?
A não ser raros casos, né, que são relatados de pessoas que podem comer, inclusive beber tudo e não interfere, mas são casos muito exceção. Na média, o que é relatado é que conforme o veículo se torna mais puro, a alimentação também se torna mais pura. Pura, pura mesmo, né? Nossa, incrível isso. É. Faz refletir por várias situações, vários trabalhos que eu participei com o meu É. grupo. É porque quando você está com o canal limpo, vem seres, né? Vou falar uma coisa para vocês, para eu te explicar aqui. Quando eu não comi, eu falava pro grupo que tinha que ser 24 horas no mínimo sem comer carne de nenhum bicho para participar. O ideal 24 horas sem comer nenhum bicho, sem sexo, sem bebida alcoólica e tal. E aí, um dia eu me atrasei numa quarta-feira, comi o que tinha e era carne. Só que tem uma energia que vem de fora da. Eu só aprendi com a doutora Gilda Moura, tá? Tem uma energia que vem no nosso corpo. Como o nosso corpo físico não aguenta aquela energia, ela fica muito rápido, fala um negocinho e sai. Porque senão o corpo. E parece que o olho vai sair, o cardíaco. E aí um dia, nesse dia que eu comi, a energia veio. Mas veio e foi. E a energia que eu incorporo falou, assim, mandou dar um recado para mim. De jeito nenhum tá com o estômago do jeito que estava, mas eu entendi a interpretação. O alimento que estava dentro de mim. É uma questão de frequência, né? Frequencial. Frequência, é isso. Frequência, Frequência vibração. energética. Então, bom, eu acho que a gente também pode deixar as pessoas com um gostinho de quero mais para a próxima live. Não, sim, eu ia falar, passou até de mais de 1 hora aqui, 1 hora e 12. Eu não sei se alguém tem pergunta, mas assim, eu vou falar para você, Sheila, é, uma aula. Eu tive uma aula e eu acho que vai ficar aqui no Instagram, vou pegar e depois vou botar lá no meu canal do YouTube. E Tá. essa é uma live, sabe aquela live que você assiste várias vezes, principalmente para essa questão de meditação e conexão, né? Como um tema aqui das minhas lives é o despertar. Eu acho que vai ajudar muito as pessoas e ainda vai acrescentar com essa questão da alimentação. Sim. A Tem gente a pode questão. falar mais depois de alimentação, a gente pode falar Eu só vou sobre. amar. Vamos, vamos Acho que o falar pessoal sobre. também vai amar. E vai me ajudar muito. Vamos terminar com um poema? Oba, tá bom. Desse livro aqui maravilhoso, Passos no Caminho das Pedras, do Robert Sardello, trabalhando com os cristais e minerais como uma prática espiritual. E ele começa com esse poema, que é muito lindo, que fala, vou traduzir, é um poema do Rainer Maria Rilke, chamado Uma Caminhada. Os meus olhos já tocam a colina ensolarada, indo muito além na estrada que eu comecei a trilhar. E então somos pegos por aquilo que não conseguimos pegar. Tem uma vida interna própria, mesmo à distância. E nos transforma, mesmo se não conseguimos alcançar isto. Nos transforma em alguma outra coisa que, mesmo sem conseguir perceber direito, nós já somos. Um gesto acena para nós, respondendo à nossa própria onda. Mas o que sentimos é o vento em nossas faces. Mais sutil Que que isso, lindo, impossível, né? que delicado, que lindo. Muito lindo. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Tá vendo como essa live tem que assistir várias vezes, gente? Não é por causa de visualizações, não, tá, gente? Fique à vontade. É mesmo por aprendizado. Sheila, Obrigada, então, Léo, assim, pela oportunidade. querendo voltar para falar sobre Vamos. alimentação, sobre meditação, espaço totalmente garantido aqui aberto para você, tá? Quer mandar alguma mensagem pro pessoal que está aqui assistindo, que vai ficar vendo depois gravado? Quem me conhece sabe, né? Eu acho que a gente tem que meditar. Vamos meditar. Vamos praticar. A prática é a base de tudo aqui na vida humana, né? A gente precisa praticar naquilo que a gente quer aprofundar. E eu acho que nesses tempos que a gente está entrando,
vai ser muito bom ter essa base da meditação para nos ancorar para os desafios que estão chegando. E os desafios que estão chegando, gente, a vida pode ser maravilhosa, a gente não precisa sofrer com as coisas que estão baixando no planeta. Nós podemos ser as âncoras que podem ajudar as pessoas que precisam de ajuda, porque a gente pode estar vibrando muito alto, sem sofrimento. A gente não precisa agregar sofrimento aos fatos. Os fatos são os fatos e a gente pode estar muito bem atravessando o tsunami, ou seja o que for que vier, para poder ajudar quem precisa de ajuda. Essa mensagem. Muito obrigado, Sheila. Pessoal, boa noite, muito obrigado. Quem quiser rever vai ficar gravado aqui, tá bom? Sheila, o espaço é todo seu quando quiser voltar, tá bom? Obrigada, gente. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.